Chamar isso de uma comunhão platônica. A comunhão platônica é onde, digamos assim, nossa, eu tenho comunhão com os meus irmãos, mas é só a nível de ideias mesmo, porque na prática não rola nada, né? Exato. Comunhão platônica com os irmãos e com as irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Teologia Essencial Podcast, direto aqui do estúdio da Faculdade Luterana de Teologia. Eu sou Alex Stahlhofer e hoje estou aqui com Marcelo e o Klaus e hoje vamos conversar sobre os nossos recursos financeiros. Vamos conversar sobre bênçãos que Deus nos concede também nos recursos materiais, né? Eu acho que são coisas que Deus nos presenteou, Deus nos deu, e a gente quer entender biblicamente o que são esses recursos. Biblicamente, por que Deus nos dá ele? Como Deus nos dá ele? Qual é a relação entre trabalho e aquilo que a gente tem? Aquilo que a gente tem e a nossa oferta. Se fala muito em dízimo, você tem que dar dízimo. Uma vez eu fui no Universal e eu vi o pessoal falando que tinha que dar trízimo. Porque é o Pai, Filho e Espírito Santo. E não é brincadeira. A gente foi numa aula aqui na minha época de estudante e tinha o trízimo. Né? Então, espero que não estejam mais falando dessa, mas tem coisas aí que são inacreditáveis que a gente ouve, né? A gente com certeza vai oferecer uma interpretação alternativa. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, eu queria ler e-mails, mas você, ouvinte, você não me mandou e-mail. Então, para que eu não fique triste no próximo programa, mande um e-mail para podcast@teologiaessencial.com.br. Diga o que você está achando do nosso programa. Se você tem sugestões de conteúdo, talvez você tenha uma sugestão de conteúdo, né? Talvez você queira uma pauta, está pensando em algo que está fervendo em você ou na sua comunidade. A gente gostaria de tratar aqui na nossa mesa. Então, não deixa de escrever para a gente. E vamos então para a nossa conversa. Eu acho que os meus colegas aqui quase que dispensam a apresentação, porque já estão da casa, né? Marcelo e Klaus aqui conosco, né? Marcelo na área bíblica, o Klaus na área sistemática. Sempre um prazer. Né? E a gente já teve alguns papos muito legais aqui e hoje eu quero pedir para o Marcelo, que especificamente tem lecionado na pós-graduação de revitalização de comunidades, a respeito de como os nossos bens, os nossos recursos, a nossa contribuição financeira, como é que elas se conectam dentro de uma perspectiva de história da salvação. O Marcelo me falou isso e eu fiquei assim, pera, calma. História da salvação a gente conhece, né? Criação, queda, Cristo, restauração, no final, escatologia. Eu pensei isso, né? Assim, tá, onde é que ele vai encaixar esse negócio? Eu fiquei muito curioso. Marcelo, me explica melhor isso. Não, legal. Um abraço aí para quem tá ouvindo a gente. De fato, acho que o segundo podcast, né, que nós estamos conversando aí. Então, essa abordagem, né, ou essa percepção, né, a partir dos textos bíblicos veio justamente desse desafio do curso de revitalização de comunidades. Coube a mim justamente falar da sustentabilidade, né? Ah, legal. E a gente tem, assim, classicamente, acho que toda comunidade tem aquele punhado de textos bíblicos que vão falar de dízimo, vão falar de oferta, exato, vão falar, eu já ouvi falar do túdimo também, né? Túdimo também, né? Dá viúva, tudo. O dízimo e o túdimo. A viúva pobre que dá o túdimo, né? Então veio o desafio de falar sobre esse assunto, mas, assim, de início eu pensei e tem que sair desses versículos tão conhecidos, né? Que todo mundo já sabe os versículos e acha alguma maneira de aplicar na vida da comunidade. E aí me aprofundei em Atos dos Apóstolos. Legal. Né? E a partir lá do capítulo 4, tem uma descrição no final do capítulo 4, entrando para o capítulo 5, onde tem o famoso texto de Ananias e Safira, né? Eu tenho uma pergunta sobre isso. Um pouquinho antes a gente tem o texto de Barnabé, né? Uma descrição da comunidade e como Barnabé fez a sua oferta de vender tudo que tinha e depositar aos pés dos apóstolos para sustentar a comunidade. E o texto anterior ele tem a centralidade na ressurreição de Jesus.
testemunho da ressurreição de Jesus. E Atos dos Apóstolos, vale a pena pegar uma chave bíblica e olhar de capa a capa, onde tem o testemunho da ressurreição de Jesus, é o tema principal da pregação da igreja, né? E se percebe ali que essa expressão, ela tem a ver com a compreensão que a comunidade tem do momento histórico que eles estão vivendo. E Lucas, Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, dá muitos indicativos daquilo que você mencionou, a história da salvação, uma abordagem de Oscar Cullmann, certo, que ele vê de capa a capa na Bíblia esse desenvolvimento, né, da narrativa bíblica como um todo, né, iniciando lá com a criação, a queda, Deus começa uma história com um povo eleito que vai ter um resto fiel apenas e vai chegar em Cristo como aquele que representa a Deus e tem o relacionamento correto com Deus e sua morte substitutiva. Agora abre uma nova história, né? Se ela vinha de todas as nações, Israel, o resto fiel até Jesus, agora ela abre. Legal. Os discípulos, a igreja e quer alcançar todas as nações. E parece que Lucas, ele realmente entende a igreja como esse Israel restaurado que quer alcançar, o que deve alcançar todas as nações. Né? E os recursos do Barnabé, eles estão em função dessa história. Né? Parece que o Barnabé, a impressão é que dá, né, que Barnabé entende que ele está envolvido e participando de uma história muito maior do que ele mesmo. Isso sempre me chamou atenção ali em Atos, no final do capítulo 2, que o pessoal vendia todas as coisas, tinha tudo em comum, tem ali uma comunidade em Jerusalém que vive tudo em comum. Claro, isso já foi... teve leituras ideológicas disso e tudo mais, né? Mas sempre me chamou a atenção. Parece que tem uma perspectiva ali de algo que vai além, que não é só, é aqui agora. Tu falou antes da ressurreição, isso me chamou a atenção. Ressurreição, uma vida em comunidade, tendo tudo em comum, e uma perspectiva, parece que do fim próximo. Sim, exatamente. Quer dizer, Jesus ressuscitou, mas ele volta. Exatamente. Atos dos Apóstolos ainda tem esta expectativa, né? Jesus volta amanhã, né? É muito, muito iminente, né, a expectativa da volta do Senhor Jesus. E por isso eles têm, inclusive, essa atitude super radical, assim, vende tudo, põe no caixa comum e atende às necessidades das pessoas. Aliás, isso é um detalhe também interessante em Atos, né? Porque o templo foi pensado por Deus para ser aquele onde as pessoas têm as necessidades atendidas. Certo. E o templo fracassou, né, quanto a isso. E em Atos dos Apóstolos, a igreja é o templo de Deus, onde não tem nenhum necessitado. No capítulo 4 tem essa descrição, né? Conforme a necessidade, eles recebiam recursos e não havia necessitado entre eles. Essa é a graça de Deus lá para eles. E então eles têm essa perspectiva da volta de Jesus iminente e por isso, se aconteceu a ressurreição, né? Se a gente tem a esperança da ressurreição, então muda tudo na organização da vida. Eu não preciso garantir recursos, porque eu sei o que vai ser o último capítulo da minha vida. E eles estão aguardando para muito breve, né? E eles fazem isso. Claro que a gente aí com uma distância, né? E também as outras marcas que o Novo Testamento vai nos oferecer, eles parece que planejaram meio errado esse negócio, né? Eles venderam tudo e de repente acabou os recursos também que eles tinham. Pois tô olhando pro Klaus aqui. Vai, Klaus. Na verdade, eles estavam sob um impacto muito grande. A gente não tem noção hoje do que significa ter presenciado a ressurreição. Exato. Pessoas, mais de 500 pessoas, diz a Paulo em Coríntios, né? Presenciaram o Jesus ressurreto. Certo. O impacto disso sobre a igreja primitiva, e que se reflete em Atos, e também na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente não consegue entender direito hoje. Foi gigantesco esse impacto, porque assim, para eles é sinal, o fim está aí,
é uma questão de pouquíssimo tempo para a volta visível de Jesus. Aquele que subiu ao céu vai voltar depois de amanhã. Lá em 1 Tessalonicenses, Paulo, inclusive, tem que lutar com a comunidade porque eles pararam de trabalhar, foram abrindo mão dos seus empregos seculares e, assim, tão forte era a expectativa da volta de Cristo. Quer dizer, se Cristo volta, então para que trabalhar ter uma empresa? Para que fazer alguma coisa, né? Exatamente. Mas o ponto é esse, eu acho que você estava conduzindo o nosso pensamento, né? Assim como a gente tem que aprender a perceber a vida da gente individual dentro de um gigantesco milagre, um plano maior de Deus que transcende a nossa vida, a área das finanças, que faz parte da vida da gente, a área do lidar com os recursos desse mundo, né? Em vista da irrupção do novo mundo, ela também precisa ser colocada debaixo dessa dimensão do propósito e do plano maior, né? Se eu preciso entender a minha vida, tudo que faz parte dela e também minha contribuição, o meu lidar com recursos desse mundo, precisa ser visto nessa perspectiva maior desse plano de Deus. Isso eu acho fantástico. Isso é legal, porque quando você coloca um tema em perspectiva, você para de olhar ele em detalhe, né? Porque eu me lembro de uma mensagem que eu vi uma vez, porque a Bíblia fala X vezes de dinheiro. Era tipo assim, coisa de 300 ou 400. Fala muito mais do que em oração. Né? Exato, fala muito mais do que em oração. Então, teoricamente, dinheiro seria mais importante que oração. Aí a gente teria um problema, dizer assim, não, peraí, dinheiro não é mais importante que a oração. Talvez seja algo que apareça mais, porque faz mais parte do cotidiano das pessoas. Exatamente. Né? Faz mais parte do nosso dia a dia. Talvez revele algumas prioridades invertidas que às vezes a gente coloca na vida, né? E aí colocar em perspectiva, ou seja, colocar dinheiro em perspectiva, recurso, não só dinheiro, porque toda troca, né? Toda troca de valor, colocá-la em perspectiva ajuda a gente a entender qual é o valor real disso, né? Me lembra Atos, o capítulo 1, logo nos primeiros versículos, quando Jesus aparece para os discípulos e ele vai anunciar a eles que eles devem esperar a descida do Espírito, e eles perguntam: é agora, Senhor, que restaurarás o reino a Israel? Isso, essa pergunta mostra que eles esperavam isso por imediatíssimo, né? A iminência da volta de Cristo, né? E isso é isso que impressiona. Tipo assim, se o mundo vai acabar mesmo, para que dinheiro? Para que acumular dinheiro, né? E por que não disponibilizar o bolso para o reino que está rompendo, né? Para o Senhor do reino, Cristo, e para a causa dele, né? Então, na verdade, é uma perspectiva fantástica. É verdade. E a gente, querendo ou não, a gente, vamos dizer assim, alguns teólogos falam de atraso na parousia, né? Tipo, parece que Deus deu uma atrasada ali na volta de Cristo, né? Esticou esse tempo. E me parece que por conta desse tempo que já se passou, 2000 anos, e não se sabe até quando, né? Porque não nos cabe discernir os tempos e as épocas que apenas o Pai sabe, né? Ou seja, não cabe a nós discernir isso. E aí a gente fica assim, bom, então o que eu faço, né? Nesse meio tempo aí, né? Nesse tempo entre a ascensão e a vinda do Espírito e a volta de Cristo entre as nuvens, né? Como é a formulação bíblica. O que eu faço nesse tempo e o que eu faço com os meus recursos nesse tempo? E o ponto também é esse, né? A igreja primitiva teve que aprender, a volta de Cristo não se dará no imediatíssimo, tem uma demora que corresponde, na verdade, ao propósito de Deus, só que isso não significa que tu podes deixar de ver a tua vida sob a grande marca da volta de Cristo e do novo mundo que Deus está criando. Justo a despeito da demora, você está convidado a continuar a ver a tua vida como uma coisa relativa, o reino e o milagre da nova vida que Deus nos dá como algo que determina toda a tua vida e todo o teu bolso também, né? Verdade. Todo o teu ligar com os bens desse mundo. Nessa perspectiva, né, quando a gente fala de história da salvação, né, é muito interessante perceber que eles, Atos dos Apóstolos, né, Lucas e Atos dos Apóstolos vai apresentar para a gente, nós nos tornamos parte dessa história
porque somos incluídos nela por Cristo, e ao mesmo tempo somos participantes dessa história, e participantes como testemunhas, né? Com vistas a um final que vai ser concluído pela graça de Deus e na agenda dele, né? Mas ele vai reunir todas as nações de novo com ele e vai trazer nova criação. E a gente, como igreja, como pessoa que pertence a Cristo, participa dessa história pelo anúncio do Evangelho. E aí os recursos, né, eles são voltados para esta história, né, e não mais para qualquer outra história, né, seja para mim mesmo, para qualquer outras coisas nas quais estou investindo a minha vida, né, eu invisto ela no reino de Deus. E evidentemente eu posso fazer isso com qualquer profissão praticamente, né? Claro, existem aquelas que a gente vai dizer, não, essa também não dá, né, para ter essa profissão, né, como cristão, né, vou ser traficante, né, para promover o reino, né? Só vale para as profissões legítimas. Exato. Né? Mas eu vivo essa profissão para quê, afinal de contas? Né? Ali naquele capítulo 4 de Atos a gente vai perceber, eles não vivem mais para acumular, né, os recursos, mas eles vivem para que os recursos beneficiem outras pessoas e para que os recursos estejam em função do anúncio do Evangelho, para que a história da salvação ou esse anúncio alcance todas as nações, porque isso está na agenda da história da salvação, vamos dizer assim. A igreja é o Israel restaurado e ela tem que alcançar todas as nações. Atos dos Apóstolos, inclusive, vai nos levar até Roma e vai dizer, bom, concluiu, né, naquele tempo, ir a todas as nações, né? Mas a gente tem essa perspectiva de que isso ainda está aberto, né? Ainda muitas pessoas precisam ser alcançadas, né? E você vive para isso, a partir da fé. E a tua profissão, os recursos que você vai conseguindo, eles são investidos, ou a gente tem o convite de investi-los nessa história da salvação. Porque, afinal de contas, né, a última coisa que vai, a última realidade que vai permanecer é justamente a nova criação de Deus. Exato. Né? E aí, no final das contas, tanto faz quanto você juntou na vida também. Exato. Não, exato. Se você só tem esse mundo aqui como perspectiva, então, como dizia Paulo e dizia a antiga filosofia, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Exato. Então, invista tudo que você tem e torre toda a tua grana em busca da felicidade aqui. Né? Agora, se isso não é verdade, então tem uma perspectiva maior que transcende, ou seja, aquilo que eu faço nesse mundo pode estar em função do novo mundo de Deus. E isso é muito legal. Quando vocês estavam falando, eu me lembrei de uma passagem, não sei se dá para ler. Claro, É um versículo muito interessante porque mostra a perspectiva, assim, um cristão, no fundo, ele é motivado pelo Novo Testamento, pelo Paulo, a desprender o seu coração do recurso em função do reino. Né? Lá em 1 Coríntios 7, 29 a 31, o Paulo diz, né? Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Essa questão do tempo que esse mundo não é tudo, né? Tem um outro. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, né? Ou seja, o casamento não é uma grandeza absoluta, ele precisa ser relativizado em vista da nova criação. Perfeito. Né? Quer dizer, eu não posso buscar a minha felicidade e fazer ela depender de um casamento. Né? O pessoal sempre às vezes diz, eu sou solteiro, então quando eu casar eu serei. Né? Exatamente. Mas também os que choram como se não chorassem, quer dizer, a vida está triste, tem tristezas e choro, mas não dá para absolutizar. Tem um novo mundo. E os que se alegram como se não se alegrassem, quer dizer, está dando tudo certo? Não te ilude. Também o que está dando muito certo e está trazendo muita alegria, faz parte desse mundo, é passageiro, tem que lembrar do mundo vindouro. E agora vem a parte que eu quero, né? E os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Então o coração da pessoa é desprendido do comprar e do vender, do ter coisas, né? E o coração é desprendido em função do reino que está vindo, de um novo mundo de Deus. Só queria fazer esse comentário, né? Me lembrei. É que essa passagem é muito rica, né? Porque muito. É a ética do cristão em vista do mundo passageiro. Exato. E do novo mundo de Deus. E ali no meio eu tenho que colocar esse negócio do uso dos meus recursos, né? Que é a questão, no final das contas ali, é do viver neste mundo como ser.
não Exatamente. estivesse nesse mundo. Não é abandonar, né? Não é abandonar. Você vive nele como se já estivesse no vindouro. Né? Com desapego, né? Desapego, tu tem que viver nele, mas desapegado. Né? Tu tens que usar os recursos dele, mas de forma desapegada, porque eles vão passar. Né? Então é esse. Mas eu não quero desviar, né? Eu acho bem interessante porque aí esse texto que você traz e essa perspectiva, né? Quando a gente fala, né, viver nesse mundo, mas desapegado desse mundo, parece que o mundo não tem muito valor, né? Mas se a gente colocar dentro da perspectiva ou relacionar com os textos da criação, né? Dizer, o que era o objetivo da vida do ser humano? Era o relacionamento com Deus. Exato. E o mundo fazia parte disso, né? Onde o ser humano, num relacionamento perfeito com Deus, representava Deus no mundo, atuava no mundo em nome de Deus, né? E isso era o objetivo de vida. Quando você rompe com Deus, aí sobra o mundo, né? E aí você vai lidar com ele de modo perverso, né? Ou vai lidar achando que isso é tudo que se tem. Existe. E aí é uma relação incorreta também. Na verdade, o problema não está na criação, na boa criação de Deus. No lidar nosso, como a gente lida, na postura do nosso coração, exato. No apego ou desapego do coração, né? Quando diz o mundo é mau, não está dizendo que a criação de Deus é má, né? Mas de que nós passamos a enxergá-la como algo assim. Né? E aí você vai encontrar lá em Efésios uma perspectiva interessante, porque Efésios, Paulo vai escrever para a comunidade dos gentios, né? Antes vocês estavam sem Deus no mundo, e olha como vocês se conduziam, né? E agora vocês estão, aliás, sem Cristo, né? E agora vocês estão em Cristo. E está no mesmo mundo. E o mundo continua sendo o mundo de Deus, mas a relação com o mundo é outra. Porque ali também diz, vocês são unidos com uma nova humanidade. Quer dizer, a vida começou de novo restaurada, ou ela tem a chance de ser aquilo que era o plano original de Deus. Nas relações entre os seres humanos, na relação com a criação. E aí você tem uma perspectiva totalmente diferente de como lidar com o mundo. Quer dizer, o decisivo... São 2 pontos decisivos, né? O que a queda decidiu em termos de como nós enxergamos as coisas e como em Cristo nós passamos a ver Exatamente. As coisas agora de uma maneira diferente. Quer dizer, essa nova ótica que a gente tem em Cristo das coisas que estão no mundo, ela vai definir como a gente lida com os nossos bens, com a nossa ética, com a nossa família, com o nosso trabalho. E eu queria que o Marcelo provocasse um pouco. O que muda? A gente viu agora assim como muda, né? Qual é a dinâmica? Mas o que assim, de fato muda com essa nova ótica? Ou seja, vendo as coisas a partir da ótica da cruz. Certo. Eu vou ligar com a ótica da ressurreição, então. Legal, que é o que está lá em Atos 4, né? Quer dizer, parece assim que ali você tem um impacto tamanho, né? Que se a ressurreição de fato aconteceu e a gente tem essa esperança da ressurreição, então eu tenho garantido o meu destino final. Eu não preciso mais lutar por ele, nem garantir nada para o meu destino final. E por isso eu posso me desprender das coisas que eu possuo, né? Os meus recursos, porque eu não preciso cuidar da minha própria vida. Eu sei que eu estou assim, no fio da navalha, né? Porque pode ser que daí, então a gente se joga e deixa Deus cuidar de tudo. Não, mas eu sei que Deus garante o final da minha história, né? E aliás é só o começo da minha história, na verdade, né? Mas ele garante isso, e isso me leva a uma atitude de confiança que eu não preciso garantir. Então, né, vamos pegar o exemplo do Barnabé, né? Barnabé vê pessoas dentro da comunidade passando necessidade, mas eu não preciso me garantir com as minhas posses, porque eu preciso ajudar essas pessoas. Correto. E eu sei que Deus tem o meu futuro nas suas mãos e por isso eu posso fazer isso. Quer dizer, eu não ajudo alguém porque tem uma regra, ajudai outro. Eu ajudo alguém porque eu vejo que na perspectiva da ressurreição, o que eu tenho
não é mais, não me liberta de um cativeiro de depender daquelas coisas para que isso promova salvação, para que isso promova algum mérito para mim, e me liberta para que eu possa agora também olhar para o outro e dizer, assim como eu recebi de graça, também Exato. de graça eu dou. Isso. E na verdade eu creio que esse é o exato ponto que vai nos ajudar a lidar com a questão da grande temática dízimo, porque ela nasce a partir do Antigo Testamento, no contexto exato. da aliança de Deus com Israel, e ela tem esse caráter de lei, mas nós cristãos redefinimos e lidamos de uma forma diferente com esse tema justamente a partir da liberdade do Evangelho, né? Então eu não tenho que fazer isso. Eu estou liberto para fazer isso, né? O dízimo não é mais lei, ele é apenas uma diretriz e um referencial, e nem está amarrado a um percentual específico. Está amarrado a uma dimensão muito maior, que é a gratidão do coração de um coração liberto que ganhou o futuro, a salvação, novo céu, nova terra, ressurreição dos mortos, vida eterna, perdão de pecado, tudo. Absolutamente tudo ganhou de Deus, e como eu vou ficar amarrado a um percentual e ainda legalisticamente? Quer dizer, se há um valor que a gente poderia dizer que vale para uma ética cristã, que leva em conta a ressurreição, a graça e a justiça de Deus, é mais a liberalidade no doar, Exatamente. a gratidão, do que um percentual fixo que está definido. Não que a gente não possa usar, né? Talvez Possa usar como referência. A gente pode, Sim. e talvez até deve usar como referência. Deve é forte demais. A gente pode, mas não há uma obrigatoriedade, né? Mas talvez a gente vai falar sobre isso depois, né? Mas eu só queria aproveitar o gancho porque é esse o contexto a partir da qual a gente reconcebe toda uma lógica legalista em torno do dízimo, que também vigora muito nas comunidades e em muitas igrejas também, né? Que muitas igrejas usam para quase que forçar os seus membros a doarem, né? Dentro de uma lei férrea do dízimo que... É uma nova lei, né? É uma nova lei, exatamente. Nós não somos... Nós somos livres para, não obrigados a... Aí é que tá uma grande questão, porque assim, uma vez que se torna lei, e agora que entendo, quando a gente tá falando de lei, tá falando de algo que é obrigado, você tem que fazer. E por que você tem que fazer? Porque isso, ao fazer, isso te, vamos dizer assim, te traz mérito. Isso te conta diante de Cristo como algo que você pontua, vamos dizer assim. A relação da pessoa com Deus depende de ela cumprir ou não Exato. essa exigência ou essa lei, né? Exato, ou seja, se você não está cumprindo a lei do dízimo, você não está seguindo a Cristo. Exatamente. Na prática, relacionamento correto com Deus. Você caiu, né? Você não está na fé porque você não está dizimando. Né? E isso é uma maneira legalista de se ver o dízimo, né? E que pode acabar afastando até a pessoa de uma vida de fé. O que a gente está dizendo aqui é o contrário. De que porque eu creio em Cristo, eu amo a Jesus, eu tenho a liberdade de dar 10 ou até mais. Exatamente. Exato. Não somos presos a um percentual específico, né? Mas somos convidados a exercer gratidão, olhando para a gigantesca dádiva de Deus, incomensurável a rigor, né? Dádiva de Deus. Conforme a necessidade, né? Esses marca muito os textos de Atos, né? Conforme a necessidade de cada um, assim também eram destinados os recursos, né? Mas é interessante também fazer uma relação de novo. Eu vou voltar lá para os textos da criação, né? Que a gente tem daí quando se fala da criação do ser humano colocado no jardim para cuidar e cultivar. Certo. O recurso não era dele. Estava na mão dele para cuidar e cultivar. Mas não era dele. Verdade. E o que garantia que ele não se apropriava disso como coisa sua, né? Como propriedade sua, a confiança em Deus. A confiança de que Deus mantinha a vida, Deus dava o recurso, Deus, né, era com ele não precisava lutar por isso. Né? E quando a gente fala, né, da ressurreição, o que é a ressurreição? É o anúncio da nova criação. Sim. E pode-se voltar àquela confiança com Deus de que de Deus é o recurso. Né? Na verdade, tudo que nós temos não é nosso. Deus confia isso às nossas mãos, tudo vem dele.
E se a gente confia nele, a gente também confia que ele colocou isso nas nossas mãos agora como imagem dele restaurada nesse mundo por meio de Cristo, para utilizar esses recursos em favor do seu reino, em favor dos seus planos, em favor da sua história da salvação, né? Vou falar um monte de história de salvação aqui, porque é o que movimenta, né, essa ideia de recursos, né, a partir, né, dessa perspectiva, né? E olhando para o futuro, né, quando se aguarda então que o reino vem, eu posso contar com Deus, e aí eu posso dispor, né, generosamente, né, dos recursos para que eu participe, né, dessa história que Deus está fazendo. E isso motiva essa comunidade. Exato, né, lá né? no Novo Testamento. Né? A gente estava falando antes, eles erraram no cálculo, assim, né? Eles não pensaram com a palavra chique que a gente tem hoje, né, da sustentabilidade. Eles esgotaram os recursos, mas o que a gente copia deles não é a maneira como eles se organizaram, mas o que impulsionava eles. O que estava no coração deles. Exatamente, essa confiança de que eu participo agora da história da salvação, e os recursos que Deus colocou na minha mão é presente dele para sustentar a minha vida, mas está na minha mão para beneficiar as outras pessoas e dar testemunho dessa nova realidade em Cristo Jesus. E parando para pensar, é uma coisa muito bacana, né? Eu creio que, assim, pelo menos eu olho para mim, eu também vejo muitas pessoas, mesmo pessoas não cristãs, elas sempre se perguntam, tá, para que a minha vida está aí? Sim, Para que eu estou aí? Propósito. E, digamos, toda a filantropia no mundo, ela também tem a sua origem, seja uma pessoa cristã ou não, é porque aqueles que a praticam estão tentando dar um sentido maior para as suas vidas, né? E o Evangelho nos anuncia um sentido maior, dentro do qual Deus já me inseriu, e por isso eu também posso me deixar inserir dentro dessa perspectiva maior, né? Então faz muito sentido, né? É um sentido maior da pequena coisa que eu faço com os meus recursos, né? Então eu acho isso muito maravilhoso, libertador e desafiador também. Quer dizer, querer dar uma finalidade para aquele recurso que você tem, né? Você vê gente que cria fundações, cria ONGs quantos milionários, bilionários criam essas ONGs para, parece que no final das contas dizer, bom, se eu deixar o dinheiro na conta do banco, que fim isso leva? A minha vida limitada, eu morri e acabou, né? E acabam criando essas instituições não só para gerir o seu recurso, mas para dar uma finalidade, algo que transcende a própria vida daquela pessoa, né? Exatamente. Eu acho que é interessante que a gente tem isso, e você não precisa ser bilionário para fazer isso hoje, porque a igreja, o corpo de Cristo, é o lugar onde o seu recurso ele é empregado para uma finalidade que é eterna. Exato. O reino de Deus é uma coisa tão revolucionária que até a moedinha da viúva pobre, ela ganha um sentido maior, e ela entrou para a história da salvação. Exato. Com uma moedinha. Não foi uma grande oferta, mas foi uma moedinha. Que se tornou referência. Quer dizer, aquela pequena moeda é uma coisa gigante na ótica do reino. Exato. Porque ela mostra o desprendimento do coração, que é o verdadeiro milagre, né? E onde o coração está desprendido, a moeda tem muito valor, não só uma super dádiva de grande valor monetário. Claro, com o coração desprendido, a quem foi dada a posse, Deus chama, sim, pessoas de muitas posses. Sim. Eu fico sempre de novo impressionado também com pessoas que ajudam, até mesmo a nossa instituição, como tem pessoas empreendedoras, empresários, de coração desprendido por causa do Evangelho, para quem não é de fato uma coisa dolorida aportar grandes valores para a causa de Deus e dizer, não, a minha conta é de Deus, tudo que eu tenho é dele, por isso que é óbvio que eu vou ajudar. Né? Mas também a pequena pessoa não precisa ser tão apegada, né? Ela também pode, do pouco que ela tem, colocar para essa finalidade maior. Isso que eu acho libertador, né? Exato, é muito legal isso. E não só os recursos financeiros, né? Quer dizer, todo e qualquer recurso os bens humano, desse mundo, vamos dizer, né? Os dons que a gente tem, né? Eles vão ser canalizados, né? Para a participação nessa história, né? E aí até é interessante a gente pensar assim, qualquer profissão que a gente desenvolva, né? Muitas vezes as pessoas têm uma profissão e a desenvolve pela profissão em si.
para alcançar né, uma promoção, para expandir, sei lá, alguma coisa, para... Né? Mas isso é um fim em si mesmo e no final das contas não tem sentido nenhum. Mas qualquer profissão nessa ideia da história da salvação pode servir para colaborar com a história da salvação. Né? Eu conheci uma senhora na minha cidade natal, Rio do Sul, muito pobre, e ela fazia questão de ter o estudo bíblico na casa dela. Ela dizia, eu não tenho muita coisa para dar. Ela servia sempre um cafezinho, mas o prazer dela era que com a pequena posse que ela tinha, muito simples, o reino estava acontecendo ali e tinha estudo bíblico lá. Né? Então você falou, né, não é só dinheiro, mas ali a posse, que também não era grande naquele caso, muito simples, uma residência, né, poucos recintos, tudo muito singelo, mas o prazer de ter a casa cheia de pessoas e que ali naquele lugar singelo ele fosse colocado à disposição para pregar o evangelho. Né? Com desprendimento e alegria ela fazia isso. Então é só um exemplo, né? A casa dela é um recurso que ela tem. É um recurso que ela tem. Né? E a hospitalidade é o meio que ela tem Exatamente. para abrir essa casa para pessoas, né? E para o serviço no reino, né? E assim isso vale para muitas outras áreas da vida, né? A gente tem o nosso tempo, né? Que às vezes a gente diz é tão escasso, a gente tem pouco tempo e tudo mais, né? E às vezes alguém justamente precisa de um ouvido, de um pouco de tempo, de ser ouvido. Eu me lembro de alguém que doava financeiramente para uma contraturno escolar que nós tínhamos em Timbó, o PEAL, e eu tinha que buscar sempre a contribuição daquela pessoa. E era alguém que não era da comunidade, ele não era cristão, mas o objetivo dele não era dar o dinheiro, ele queria que eu tirasse uma hora com ele, para ouvir ele. E ele sempre tinha algumas dores muito específicas, que ele dizia, eu preciso falar com alguém. Então não era sobre o dinheiro que ele estava doando, ele queria, na verdade, alguém que ouvisse ele. Essa era a demanda dele, né? Sim, e se a gente não pode dar, independente se vai ter oferta, não vai ter, se vai ajudar ou não vai ajudar, ter a disposição de ser ouvido para alguém, de ter a casa aberta para alguém, de oferecer algo nosso para outro. Isso é bem interessante, né? Mas tem uma pergunta, Marcelo, pra ti. Sim. Vamos lá. A viúva pobre é elogiada porque dá uma moedinha. Jesus diz pro jovem rico, vende tudo, dá pros pobres, vem e me segue. Ananias e Safira vendem tudo, dão uma parte, deve ter sido bastante. E Deus, mata eles. Exato. Se o irmão ou a irmã não for fiel no dízimo e o pastor der a profecia que vai morrer, como é que fica? Deus mata, né? É assim que funciona, né? A questão não está relacionada com o valor, né, da oferta deles, né? Ali está muito evidente dentro do próprio texto, né, que a questão a qual o Pedro vai, em nome de Deus, inspirado pelo Espírito, questioná-los, é justamente a tentativa de mentir para o Espírito Santo. Né? O Pedro, inclusive, na conversa com o Ananias, diz, cara, você vendeu a tua propriedade, ela não era tua. Você fazia o que você queria com esse dinheiro. Porque também um detalhe que a gente tem que observar nesta prática de vender tudo e colocar aos pés dos apóstolos, não era uma coisa obrigatória. Não foi a organização da comunidade de Jerusalém, contribuição agora sim, vende tudo e traz, todo mundo tem que fazer isso. Era voluntário, pessoas faziam isso, outras não. Ananias e Safira fazem isso, mas eles estão numa perspectiva de não... Porque o texto ali a gente sempre tem que ler na comparação com Barnabé. Né? Porque o capítulo 5, vou abrir ele aqui, ele começa justamente quando vai falar de Ananias e Safira usando a expressão entretanto. E entretanto quer dizer, olha o que veio antes aqui para você poder entender o que vem depois. E a oferta do Barnabé
eu digo assim, ela está motivada, a gente estava falando por essa história da salvação, ele se sabe participante dessa história, os recursos que ele tem é para que pessoas sejam beneficiadas, para que o evangelho vá adiante, para que tenha sinais do reino de Deus, né, o cuidado com as pessoas com necessidade, ele está envolvido com isso, eu digo, ele está no negócio de Deus, né, o negócio de Deus é a história da salvação, ele se envolve no negócio de Deus, né, aqui tem um pouco a parábola dos talentos, né? Lá também os servos estão envolvidos no negócio do seu Senhor e eles vivem para isso, e o Barnabé é assim. E, desculpa, Ananias e Safira, eles retêm uma parte e eles entregam dizendo que é tudo, porque eles querem aparecer na comunidade como se eles estivessem fazendo a mesma coisa que Barnabé. A gente percebe, desculpa, é que eles não levam Deus a sério. Sim, sim. Sabe, como é que você vai esconder aquilo que você fez, né, a retenção daquele dinheiro e dizer que estou dando tudo e Deus não vai ver isso? Eles não levam Deus a sério. Onde é que está a confiança deles em Deus, né? E eles estão ali, eles fazem desse modo, e a questão que é trazida aqui é justamente essa questão de que eles estão aparentando ser gente que está envolvida com o reino de Deus, envolvido com a história da salvação. E o juízo sobre eles vem sob essa perspectiva. Não tem a ver com o valor que eles ofertaram. Nem com percentual. Nada. Tem a ver... Na verdade é quase um farisaísmo de querer aparentar o que você não é, né? No fundo é isso que o texto condena bem forte. Exato. E na verdade é uma advertência Sim, gigante, né? Eu desconheço uma radicalidade tão brutal, né? A gente fica com medo de fazer qualquer erro, né? Eu sempre comemoro que foi uma vez na história da igreja, né? Assim, pensando no nosso contexto, você já pensou assim, culto de batismo, né? Você promete que vai educar essa criança, a pessoa diz sim, e se Deus vai julgar lá a intenção do coração, né? Era, né? Eu sempre digo, no dia da minha confirmação eu tinha caído morto, né? Porque eu disse sim lá, mas não estava afim daquilo naquele momento, né? Então Deus nunca mais usou esse recurso aqui, graças a Deus, né? Senão não existia igreja cristã, né? Mas é essa questão que está em jogo. Uma conexão que a gente faz com esse texto aqui também, porque quando a gente fala de história de salvação, a gente, dentro da narrativa bíblica, a igreja vai corresponder a Israel. Certo. Né? E a gente vê dentro de Atos dos Apóstolos, parece que o Lucas ele tem a intenção de mostrar algumas vezes momentos onde havia a possibilidade da igreja repetir os erros de Israel. E eles conseguem superar isso na ação do Espírito que vai ajudá-los, né? Um desses textos é um pouquinho adiante em Atos 6, quando tem lá a questão entre as viúvas dos helenistas e as viúvas dos hebreus. Boa. Né? Ali eles param de dar a cesta básica da comunidade para as viúvas dos helenistas, que eram tradição grega, e só dão para os judeus de tradição hebraica. E tem aquela questão tensa justamente por quê? Porque eles estão repetindo o que Israel fez. Certo. Israel segregou. O povo de Deus é o povo puro que manteve a tradição. Esse é o povo de Deus. E lá tem que solucionar isso, né? E o Espírito conduz de uma maneira tão bacana, né? Que são os próprios gregos, né? Os judeus helenistas que vão ser os que servem à mesa. Sim. Tudo nome de grego, né? Interessante. E aí retorna, né? Não vamos repetir essa história, né? E aqui ela tem uma correspondência com Acã. Lá em Josué 7, quando o povo está conquistando a terra prometida, e daí tem aquele negócio, olha, quem está conquistando é Deus. Então quer dizer que os despojos são de Deus, ninguém pode meter a mão em despojo. Né? E vai ter um momento onde eles vão conquistar uma cidade, eu não recordo o nome, mas é uma cidade pequenininha. Tanto é que os espias voltam para o Josué e diz, manda só 3.000 soldados que vai dar conta. E eles vão lá e tomam o maior revertério, né? Eles têm que fugir daquela cidadezinha aí, e o Josué vai para Deus e diz, escuta, como isso, né? O teu povo tem que fugir. E aí Deus diz, não, aqui tem coisa errada entre vocês. E vão descobrir que o Acã
passou a mão, surrupiou, né? Tá aí. Os despojos, escondeu e ele é apedrejado, ele tem, né, um juízo pesado sobre ele, né? E parece que esse texto tem uma correspondência com aquilo lá, né? Quer dizer, se é verdade que aconteceu a ressurreição, se é verdade que eu estou envolvido na história da salvação, então os recursos que estão na minha mão são de Deus, para que eu possa administrá-los, né? E aqui eles estão dando esse indicativo, que não é de Deus. É nosso, né? A gente faz o que a gente quer. Nós retemos uma parte, com a outra nós ficamos bem na fita com a comunidade, mas repete aquele mesmo ato do Acã. E aí parece que essa atitude tão radical, né? Eu sempre dou risada com a minha esposa, porque ela é professora de culto infantil, né? Ela nunca conta essa história no culto infantil, né? Porque é terrível, né? Mas explicar para as crianças que cai morto lá. Né? Exatamente, que cai morto quando mente, né? Que é isso, né? Como é que você vai, né? Mas parece que ela está sendo um desses indicativos. Olha, não repitam a história de Israel. Mas me chama a atenção também, né? Em última análise, quantas pessoas hoje, o interesse maior delas, na verdade, é fazer o que elas querem com o recurso delas. Mas elas tentam mediar para os outros e também para a igreja a impressão de que estão desprendidas, né? E através das doações que fazem. Mas em última análise, no coração estão presas, como é o caso de Ananias e Safira. Eles estavam presos ao seu dinheiro, né? Mas quiseram impactar, impressionar, enganar de forma hipócrita, né? E na verdade o texto é uma advertência para hoje, porque muita da filantropia que é exercida é para eternizar, no fundo, a minha generosidade. E não porque o meu coração esteja realmente desprendido, né? Quer dizer, essa na verdade é uma dificuldade humana, nossa, e a gente passa por isso. Esse negócio é meu, eu não quero segurar aqui, eu não quero dar. Deus deu, mas eu quero que o mérito seja meu. Isso, né? E daí se eu dou, eu quero o meu nomezinho lá, né? Exatamente. E aí, de novo, né? Negar a confiança em Deus, né? Já no próprio ato de quando esse recurso chegou na minha mão, se ele não veio da mão de Deus, né? Quer dizer, aí que está a confiança. Se veio só do meu mérito, bom, é claro que é meu. Sim. Né? E eu vou decidir sobre isso. Agora, se ele é um recurso que me foi dado por Deus e ele pertence a Deus, Deus colocou ele na minha mão, bom, aí eu vou lidar com ele de outra maneira. Outra história, né? outra história. E aí também a própria generosidade está na relação da confiança com Deus, né? E não de eu construir então um nome para a posteridade também, né? Não, eu faço porque eu confio que a posteridade também está na mão de Deus. Marcelo, uma coisa que me veio à mente agora é o pessoal ofertou, né, trouxe todos os seus recursos, ou em parte dos seus recursos, para essa comunidade de Jerusalém, essas primeiras comunidades cristãs. O que resultou desses recursos para a obra do reino, aí nas suas leituras de Atos aí que você está nos trazendo? Ok. Bom, a gente tem que fazer a leitura de Atos, né, levando em conta o famoso versículo-chave, né? Atos 1:8, sereis minhas testemunhas, receberão poder do Espírito para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tem esferas, né? Parece que vão se abrindo testemunho, né? E essa comunidade em Jerusalém, não tanto o recurso em si, o valor financeiro que eles, né, movimentou ali nessa perspectiva que eles têm nova, mas a própria atitude de desprendimento deles, de generosidade, elas são um testemunho da ressurreição de Jesus em Jerusalém, né? Porque o templo, né, e o grande conflito que a gente vai ter com o templo e a igreja em Atos dos Apóstolos é que o templo é o local onde Deus está presente. Assim o judeu entende, né? E a igreja, com esse tipo de atitude ali, de ter esses recursos para cuidar dos necessitados, eles estão assumindo o papel do templo que o templo tinha deixado de cumprir há muito tempo, né? Porque o templo, a gente vai encontrar ele como mais uma das instituições que oprimem o povo.
e cria necessitados, né? Porque o Império Romano tem o seu quinhão de impostos, o reino de Herodes, claro que aqui em Atos dos Apóstolos a gente tem o Pilatos, né? O pretor romano já na Judéia, né? Mas na região da Galileia ainda tem o reino do Herodes, né? Tem o seu quinhão de imposto, e o templo tem o imposto eclesiástico também, né? Os eclesiásticos não dá para falar ainda, né? Mas o imposto do templo também é exigido, né? E aquele negócio, você vai no templo, você quer fazer sacrifícios, você não traz animais de onde você veio, você vai comprar no templo, tem o camelódromo dentro do templo, onde você pode comprar esses animais, mas para você comprar os animais, você vem com o seu real, tem que trocar pela moeda do templo. Aí tem o câmbio. Tem o câmbio, tem o ágio, né, em cima dessa troca. Aí você vai comprar o animal superfaturado ainda, né? E o templo, ele era uma casa de salteadores, né? Como o Senhor diz Jesus vai dizer, né? E ele não cumpre mais a função dele, de representar a Deus, né? De ser o sinal da presença de Deus, de ser o sinal da misericórdia, do cuidado de Deus. E a igreja vai ser isso. Perfeito. Porque ela tem recursos, né? As pessoas estão envolvidas na história da salvação, sabem-se participantes, e com tudo que elas têm, que elas são, elas vão se envolver nessa ideia de Deus, né? De também, como diz estou indo a partir do capítulo 4, né? Diz lá no verso 33, né? Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuem terras e casas vendiam. E segue o texto assim adiante, né? Essa é a descrição do templo em Deuteronômio. Cuidar dos necessitados. Muito interessante. Faz parte do povo de Deus essa questão de se perguntar quem são os necessitados entre nós, né? De sempre de novo lançar essa pergunta, de conseguir identificar os necessitados. A partir da percepção, Deus nos enriqueceu e Deus cuidou de nós, Deus nos supriu, mas existem nesse mundo caído, também como consequência de pecado individual e alheio, tem um subproduto ali que são necessitados, né? E que precisam ser vistos, e que também incrivelmente fazem parte da igreja cristã, né? Eles chegam à fé em Cristo, e ali Deus quer usar aqueles que são irmãos e irmãs a quem ele supriu, para que estejam olhando para os mais necessitados. Exato. Então, como essa questão do necessitado é um tema recorrente tanto do Antigo como do Novo Testamento, né? E Tiago, lá no Novo Testamento, vai fazer inclusive uma crítica brutal, né? Como é que a gente pode ser parte do corpo de Cristo e querer comungar, né, uns com os outros, se a gente não enxerga o nosso irmão nas suas necessidades, né? Exato. O Tiago faz uma crítica social muito forte ao apóstolo. E acho que é interessante porque o próprio Paulo vai, quando sempre falar de ofertas, que ele pede às comunidades, né, da Macedônia, que envia uma oferta para Jerusalém, porque o pessoal está passando necessidade, ele diz: participem com eles, né? Ou seja, koinonia, ter uma comunhão com eles. Não era só uma comunhão espiritual no sentido de nós temos o mesmo Senhor, mas essa comunhão espiritual se manifesta em eu comungar os meus bens com aquela comunidade de Jerusalém, que nos ajudou enviando missionário, agora ela precisa de ajuda nossa, que o pessoal lá na Macedônia precisa mandar apoio financeiro para Jerusalém, porque eles estão passando necessidade. A gente pode chamar isso de uma comunhão platônica. A comunhão platônica é onde, digamos assim, nossa, eu tenho comunhão com os meus irmãos, mas é só nível de ideias mesmo, porque na prática não rola nada, né? Exato. Comunhão platônica com os irmãos e com as irmãs. Que a nossa comunhão não seja platônica, exatamente, né? Que se manifesta. Para usar uma... O que 1 João vai também dar uma assistência para a comunidade, né? Quer dizer, vocês dizem que ama a Deus, que não vem, não ama o seu próximo que está ali na sua frente. Quer dizer, o amor é no nível espiritual, né? E o cuidado é só no nível espiritual e não na prática, né? Ou seja, não tem comunhão que seja só no nível espiritual, sem que seja simultaneamente material. Exato. Né? E não tem, digamos, auxílio que seja só platônico e não né? Aliás, o platonismo tem justamente essa característica de negar a materialidade
realidade das Certo. coisas. Né? Certo. Ou se a gente quiser, já que nós somos teólogos sistemáticos, né? Lá em 1 João, né, é muito criticado a crer em Jesus como um só Deus e verdadeiro Deus, e não é verdadeiramente homem, né? Um Cristo docético. A gente poderia também só falar de uma comunhão. Né? A gente poderia falar uma comunhão e uma ajuda docética, né? Agora entramos. E se for, né, a aparência, né? Só uma aparência. O Ananias e Safira foi a aparência. Foi uma oferta docética, né? Uma oferta de Para você que está nos aparência. assistindo, isso foi uma elucubração sistemático-teológica. Mas assim, Mas assim, o que você falou antes, daí você já desdobrou também as outras esferas, né? O que essa igreja de Jerusalém fez, né? Claro, ela vai alcançar os samaritanos, depois a gente tem um deslocamento dentro de Atos dos Apóstolos, que a igreja principal não é mais a igreja em Jerusalém, mas a igreja em Antioquia, onde você tem judeus e gregos, agora gentios mesmo, que fazem parte da comunidade pela fé em Jesus Cristo. E esses vão impulsionar, então, a missão adiante para alcançar todo mundo até chegar em Roma. Aliás, a diaconia da igreja primitiva, a hospitalidade, o cuidado dos pobres, digamos, o sustento das famílias foi uma das grandes marcas nesse período dos primeiros séculos da história da igreja, né? Uma das marcas que também tornou a igreja cristã incipiente plausível para o mundo pagão. Exato. Pelo cuidado que não era só docético, pelo cuidado que não era só platônico, mas muito real e concreto. Né? Então, acho que é uma grande lição também. Aliás, agora, Atos ali 6, né? A instituição dos diáconos ali, né? Exato. Aí você vê, né? O amor também não é só uma questão de sentimento, né? Aí a comunhão. Não é um sentimentalismo. Ele se materializa. E, vamos dizer, se a gente puder dizer, olhando ao longo da história da igreja, essa materialização do amor e do cuidado, no cuidado no Instituto da Diaconia, né? Ele serve de modelo para as instituições diaconais que se criam ao longo da história da igreja. E essas instituições diaconais, uma vez que surge o Estado moderno, na modernidade, né? E o Estado social é uma versão secularizada do cuidado diaconal da igreja, que tem a inspiração ali nesses textos. Exato. Assim, eu tirei tempo ano passado de estudar o surgimento do hospital. E o surgimento do hospital tem tudo a ver com as comunidades cristãs que ofereciam ajuda, comunidades monásticas e escolas catedráticas que ofereciam ajuda a pessoas necessitadas. Ou seja, o hospital surge como uma instituição diaconal cristã. Então a gente pode falar que tem SUS no Brasil, isso é uma invenção cristã. Exato. Né? A gente poderia dizer que Jesus foi o Ministério da Saúde ambulante? Exato. É isso aí. Mas Muito bom, mesmo o orfanato, né? Os orfanatos também surgiram com esse cuidado, né, que os cristãos davam às pessoas desamparadas. Quer dizer, né? tem uma série de grupos que vão sendo abarcados pelo cuidado de Deus através da igreja, né? Sim. Uma coisa que daí eu quero puxar de volta, né, já que trouxemos o Atos 6, né, para a gente também não descambar naquilo que depois a teologia da libertação fará, né? O cuidado com os pobres é o evangelho. Não, o cuidado com os pobres é uma dimensão do evangelho, mas não é o evangelho, né? Atos 6, quando tem essa situação, né, da necessidade das viúvas, né, o que os apóstolos resolvem, né? Eles vão dizer, bom, nós vamos nos dedicar à pregação da palavra e às orações, e outros vão se dedicar ao cuidado com das mesas, né? Quer dizer, eles estão vendo sim a necessidade da comunidade, mas eles jamais desvinculam isso da tarefa da igreja. Eles mantêm isso em equilíbrio. Porque o que a igreja tem como ordem do Senhor Jesus é anunciar essa reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. E aí ela está junto, né?
toda vez que a gente tem na história da igreja a separação dessas duas coisas, nós temos um problema, né? Exato. Nós vamos ter os docéticos que nós estávamos falando antes, eles ficam cuidando só da questão espiritual, vamos dizer assim, né? E por outro lado, quando rompe por outro lado, nós temos, né, uma organização, uma ONG, né? Que cuida das necessidades das pessoas, mas esquece da tarefa do anúncio do evangelho. Nunca, aliás, é fácil manter essas duas coisas juntas, mas o esforço está ali, né? E aqui o Atos 6 ele é muito instrutivo nesse sentido, que vai fazer um esforço para manter as duas coisas juntas. Mas de novo, é a perspectiva que você estava mencionando da história da salvação, que não permite que a gente dilacere e separe entre essas áreas, porque Deus é o Senhor desse mundo, da nossa vida, não só como da minha vida de fé, mas da totalidade do meu ser. Não só da igreja como segmento redimido do mundo, mas da totalidade do mundo. A totalidade das criaturas pertence a Deus, tanto as redimidas como as não redimidas. E todas são carentes do cuidado e devem, dignas do cuidado, né? Por serem de Deus, né? De Deus o Criador e Redentor. Exato. E é muito interessante porque a gente estava falando bastante de Novo Testamento, Antigo Testamento, Bíblia, Igreja Antiga, né? Mas se a gente for olhar para hoje, né? Trazendo agora uma aplicação para o nosso momento atual, a missão de Deus, ela continua em ação, né? Deus continua Deus missionário, ou seja, aquele que ele vem ao mundo, ele que se envia ao mundo, envia o seu Filho ao mundo, envia o Espírito ao mundo, envia a própria igreja como sua agência missionária, vamos dizer assim, né? Como quem ele representa no mundo e faz a obra aqui, né? E nesse sentido a gente tem hoje, como comunidades cristãs, entidades cristãs, uma demanda missionária bastante grande, né? A gente tem gente atuando em área de dependência química, na educação de crianças e jovens, atuando no próprio ministério de pregação, de ensino, em comunidades, né? Em igrejas mesmo, como pastores e pastoras, missionários. Ou seja, tem uma gama de serviços, vamos dizer assim, que servem à missão e que eles, de certa forma, também necessitam ser abraçados como dentro dessa grande comunhão que não deve ser apenas platônica, né? Mas deve ser uma comunhão real. E às vezes a gente esquece de alguns elementos desses. Não quero aqui dizer que a gente não deva olhar para os mais necessitados, no sentido das pessoas carentes, pobres. Sim, esse é um olhar importante. Esse é um olhar muito importante, que a gente em um outro momento deveria falar especificamente sobre ele. Mas eu queria falar aqui de um grupo bem específico que muitas vezes não é tratado nas comunidades, nas igrejas. A gente não observa muito esse grupo, que é um grupo que a gente se preocupa, porque a gente lida com ele diariamente, esse grupo, que é aquelas pessoas que estão se preparando para o ministério de tempo integral na igreja. Ou seja, pessoas que dedicaram a sua vida, ou seja, elas talvez não tinham dinheiro, mas elas tinham o tempo, o coração, a cabeça, os dons, a vontade, e elas dedicaram tudo isso para a obra do Senhor. Elas vieram lá como Barnabé e se entregaram e disseram: Deus, está aqui a minha vida, usa-me a mim. Elas vieram, entregaram tudo isso. E a igreja, agora pensando que a igreja como a grande comunhão, ela precisa também, de alguma maneira, agora olhar para esses e valorizá-los e dizer-lhes: olha, você se entregou por isso, a gente quer e a gente está junto com você e nós vamos te preparar para que você efetivamente sirva com o que há de melhor, com seus dons, suas capacidades no ministério. Essa é a tarefa, claro, que a gente assume aqui de intermediário como faculdade de teologia, né? Sem dúvida. E o Klaus, até no último ano, e esse ano, tem pensado muito num programa para justamente conectar as igrejas e as pessoas que estão nas igrejas com esses jovens, ou às vezes nem tão jovens mais assim,
que dedicaram suas vidas para o ministério e que estão numa fase de preparação. Queria que o Klaus contasse um pouquinho como é que é esse programa Conectar que a gente pensou aqui na FLT. Sim. Até um pouquinho antes de contar sobre o programa Conectar, quero me conectar com o que você falou, né? Sim. O estudante de teologia, na verdade, você tem desde aquele jovem, né, que sente e percebe o chamado, ou é motivado por uma liderança ou pelo seu pastor, pastora para estudar a teologia, mas também temos muitas pessoas que em algum momento da sua vida já estão com a sua vida estabelecida, até profissionalmente, até com um ganho tranquilo, e percebendo o chamado, deixam isso de lado e vêm estudar a teologia. E o estudo da teologia não é ficar aí de papo pro ar, é trabalho muito árduo. Verdade. Que normalmente passa das 8 horas por dia, né? Porque tem muita leitura, muito estudo de preparo, né? Pelo menos na proposta que a gente tem aqui na FLT. E prática, né? Porque o pessoal também está envolvido em um monte de atividade prática. Finais de semana, né? E durante a semana, quer dizer, atuando em prol do reino e sendo arrebatado por um ritmo muito intenso de estudos, que é trabalho árduo. Claro. Né? Então ninguém está ali sem fazer nada numa instituição de estudo teológico, mas está trabalhando arduamente porque se sabe chamada por Deus. Né? E por isso nós criamos aqui o chamado, como você falou, né, programa Conectar, porque nós lidamos no nosso dia a dia com estudantes de teologia e nós os acolhemos aqui, né, e uma das primeiras coisas que a gente faz, né, a gente analisa os perfis socioeconômicos das pessoas. Né? E como eu falei, tem desde aquele que abriu mão do seu trabalho, às vezes vem com família, né? E vai se dedicar a isso, significa que ele deixa de ter o ganha-pão dele. Ter o ganha-pão dele, mas ele está, Senhor Deus, agora eu estou te servindo de outro jeito, né? E que precisa ser acolhido, como vem aqueles que querem estudar, sentem o chamado, são enviados por suas comunidades de origem, né? Mas também vêm, na maioria dos casos, de famílias com dificuldades na questão do poder aquisitivo. Sim. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Nós estamos no meio do processo seletivo para 2023 e na semana passada eu tive 18 formulários pedindo bolsas de estudos para esse programa Conectar, que é o nosso programa, é um fundo que nós criamos, né? Onde tem doadores e doadoras, voluntários, pessoas físicas, mas também comunidades, paróquias, que têm essa visão, né, de investir na formação teológica, pensando nos seus futuros pastores. Então é um fundo que a gente tem, a partir do qual nós fornecemos bolsas sociais de estudos. Né? Então eu recebi 18 formulários, vou receber mais. Né? E desses 18, eu fiquei assim com o coração na mão, quando eu vi que 15 são de famílias, alunos, futuros alunos nossos, que são de famílias que ganham mais ou menos um salário mínimo per capita. Nossa. E tem famílias que ganham menos. Mais dessas famílias ganham menos. Né? Então, vai pagar uma mensalidade aqui que é mais ou menos 2 salários mínimos. Né? E nos lugares de formação teológica de tempo integral, dedicação exclusiva, como é o nosso caso aqui, que é o nosso diferencial, né? São mensalidades um pouco mais avolumadas, né? E essas pessoas estão aqui, querem estar aqui, né? E vêm de famílias com essas condições socioeconômicas. Então isso move a gente a buscar, a formar uma rede de apoiadores. Né? Exato. E a ideia do programa Conectar é justamente essa. Né? Hoje nós temos vamos dizer assim, uma política, no nosso caso, da nossa igreja, de crédito educativo. Né? Mas quando você depende de um crédito educativo, você está, de certa forma, acumulando uma dívida. Exato, né? exato. E nós estamos acompanhando um endividamento das pessoas ao longo dos últimos anos que tem tirado a alegria de ir para o ministério, com aquela sombra de uma dívida que a pessoa constrói. Né? E nós queremos justamente, digamos, viabilizar através de mobilização de pessoas, né? Angariando fundos para o nosso programa Conectar, para justamente tirar essa carga, esse peso de uma dívida que se acumula. Né? Muito bom. Porque assim, a turma tem que trabalhar bastante aqui para estudar. Com certeza, né? com certeza. Eles não estão de papo pro ar. Então assim, e conseguir alguém que patrocine isso, né? E a ideia também é assim, não é poucas pessoas que têm que carregar um volume enorme de recursos. Sim. O princípio sempre é esse, né? Muitas pessoas, que seja como a viúva pobre, ajudando com aquilo que não dói no seu bolso, né?
se unindo em torno dessa visão. Né? Que se a gente tem muitas pessoas, né, a gente consegue carregar também muitas pessoas. Né? Então, a gente tem tido a experiência muito gratificante. Né? E é muito interessante, porque assim, é difícil você dizer assim, eu não tenho um valor que eu poderia contribuir. Né? Assim, eu tenho... Uma vez eu tinha uma senhora, e ela veio para mim, e a gente estava fazendo uma campanha lá para um recurso que faltava no PEAL, né? Nossa instituição lá em Concórdia, onde eu trabalhava antes como missionário. E ela falou assim, eu não tenho dinheiro para doar pro PEAL. Eu disse para ela, puxa, pena. Eu falei assim, brincando, eu falei, qualquer R$20 serve. R$20 serve? Eu disse, claro, R$20 serve, com certeza. Não, R$20 eu posso. E aquela senhora passou a doar todos os meses R$20. Sabe? Então... Isso era o que ela podia fazer, Era o que ela podia fazer, e glória a Deus porque ela podia fazer isso, e colaborou, sem dúvida colaborou. Né? Ajudou a carregar crianças que não teriam outro lugar para ficar e puderam ficar ali. Então, você vai dizer assim, poxa, eu não tenho condições de ajudar. Você com certeza tem uma pequena fatia que você pode destinar. Com certeza. Né? E um programa desse, ele vive desde pessoas com, digamos assim, talvez do meio empresarial, que podem dar aportes maiores, e nós temos, e graças a Deus que tem empresários com essa visão, que dão valores significativos, mas a maior parte das pessoas são pessoas que dão lá um valor menor, né? R$50, R$100, seja pontual ou mensal, né? E o grande número dessas pessoas que viabilizam ajudas. Né? Porque nosso programa, por exemplo, nós temos hoje, esse ano de 2022, 14 apoiados. Se a gente vai querer continuar com eles e ajudar mais 18, ou mais 20, ou mais 22 ano que vem... Exato. Isso dá uma sominha básica de 600 para 700 mil reais a buscar. Exato. Né? E como eu sou a pessoa das finanças, aí eu sinto o peso do desafio da ajuda. Né? Por outro lado, eu fico sempre de novo profundamente impactado que quando a gente expõe com naturalidade, sem simplesmente expondo a necessidade, né? Questão de expor a necessidade. Como tem pessoas que se sensibilizam, né? E a pessoa diz, hoje ainda recebi uma confirmação, olha, eu vou conseguir ajudar com R$20, né? E eu fiz uma grande palavra de gratidão, porque é isso que Deus... Sim, e, exato. Assim, eu tenho que saber que, em primeiro lugar, não foi o fato de eu ter apresentado, eu só fui um instrumento. Eu tenho né? Eu sempre de novo procuro também, né? O captador de recursos, ele tem que sempre de novo lutar para a glória não ser dele, porque ele apenas apresenta, ele é mediador de uma causa em nome de Deus. Assim como se eu prego o evangelho, alguém se converte, não fui eu que converti ela, eu só fui um instrumento, a chave do coração está com Deus. A mesma coisa, né? Quando pessoas abrem os seus bolsos, no fundo é Deus movendo pessoas. Né? Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas a gente, assim, tendo os desafios que nós temos, né? E levando em conta que a turma aqui está chamada, vocacionada, incumbida por Deus para ralar mesmo no estudo da teologia, para se dedicar, não para ficar aí de papo pro ar, né? É uma causa que vale muito a pena ser investida e é uma necessidade que tem no reino de Deus. E como o Klaus falou, tem uma lista aí de 20 pessoas aí, quase, um pouco menos de 20 pessoas aí com necessidade, ou seja, a gente vinha falando, muitos falaram, vamos dizer assim, que a teologia estava em crise, de que nós não tínhamos mais pessoas chamadas, e agora Deus nos mostra o contrário. Sim. Agora, se Deus nos mostra o contrário, de que, de novo, nós temos uma grande turma dizendo, eu quero servir a Deus, tanto mais é hora agora de a igreja, de você que está aí ouvindo, de dizer, puxa, eu também posso fazer parte disso, eu posso ter comunhão real com essas pessoas, né? Sim. Não, e quero dar mais um testemunho, né? Digamos assim, na questão financeira, o pessoal que precisa, que quer estudar, vem falar com a gente. E daí a gente conhece as situações familiares. Então daí você conhece a situação daquela família. Eu tenho conversas às vezes com pais né, que estão convictos de que o filho deles deve estudar porque o pastor disse, etc, etc, né? Tem apoio da comunidade e tudo. E daí eles dizem, mas olha, veja, trabalho na fábrica tal, o meu ganha esse, a minha esposa trabalha ali, ganha esse, é muito modesto.
professor, a gente gostaria que o nosso filho estudasse, mas a gente realmente não tem condições. Puxa. Né? E daí aí eu pego essas e outras situações similares, como é que eu processo isso, né? Exato. Eu digo, Senhor Deus, nessa matemática não são eles que tem que se quebrar todo, eles vão ter que se esforçar, sim, né, para juntar o recurso, mas é a instituição também que tem que criar, é a igreja, é o corpo de Cristo que tem que criar mecanismos, e isso é uma coisa que Deus colocou muito no meu coração para lutar por isso. Eu digo, Senhor, essa luta não pode ser só deles, nós somos irmãos deles, nós somos a instituição que vai recebê-los, nós temos que encarar esse desafio de juntar os apoiadores do programa Conectar. Exato. Né? E eu queria fazer o convite agora aqui, né? A gente vai ter aqui no link da descrição do episódio. Então, se você está assistindo no YouTube, clica na flechinha para baixo, vai ter a descrição do episódio, vai ter um link para a página da FLT, onde tem lá as explicações do programa Conectar. Se você está ouvindo no Spotify ou outra plataforma de podcast, o mesmo. Tá lá na descrição o link para a página da FLT, onde a gente explica tudo isso. Lá você vai poder ver como você pode contribuir. Com pouco, com muito. Se você tem muitos recursos para oferecer ou você tem uma oferta da viúva pobre, nada disso, independente do valor, tudo isso é em prol do reino e serve a pessoas. Então, com certeza, a sua oferta de qualquer valor, pontual, ou seja, eu posso dar agora alguma coisa. Ou eu quero me contribuir mensalmente em apoiar um estudante, uma estudante, ali no site vai estar explicadinho como você vai fazer, e aí você vai entrar em contato com o Klaus através do site, e ele pode dar 1000 outras explicações, Sim. detalhes, histórias. Terei prazer em falar com você, terei prazer em compartilhar, e a ideia do programa Conectar é isso, colocar você em contato com histórias dos estudantes, e colocar os estudantes em contato com os pensamentos dos seus apoiadores. Exato. E essa é a lógica. Por isso que surgiu o programa Conectar. A gente quer estar conectando, né, os patrocinadores e os necessitados nessa parcela no horizonte do reino. E tudo isso, na verdade, Alex, é só um exemplo concreto que nos diz respeito das possibilidades de ajudar no reino de Deus. Exato. Né? Tem muitas outras frentes. Né? Mas essa é a nossa luta, onde a gente percebe isso. Né? Perfeito. E aí você acaba conectando as pessoas com a história da salvação. Sim, exatamente. Sim, é uma nós estamos forma viabilizando muito isso. prática, né, e concreta, né, de participar dessa história que Deus está fazendo. Né? Eu quero só sublinhar, o Klaus antes estava falando da questão dos estudos aqui, né? Realmente é um negócio muito puxado, né? Isso até pode parecer assim uma antipropaganda, né? Vem estudar teologia que vai ser um negócio super puxado. É puxado. Exige bastante, né? E a gente tem sempre ajudado os estudantes a entender que este é o serviço que eles estão prestando para a comunidade e para o reino de Deus agora. Exato. Eles estão num tempo onde eles foram recolhidos da comunidade para se dedicar aos estudos, para que tenha o preparo necessário para atender as comunidades da melhor forma possível. Exato. Né? Para continuar mantendo aquilo que a gente falou aqui, né? A exigência da fé, quer dizer, o mandato de Deus, o anúncio da reconciliação, e ao mesmo tempo estar antenado com as necessidades das pessoas. Né? E até assim, quando você... Agora vou falar do tempo que a gente, no século passado, era estudante de teologia, né? A gente foi alcançado na nossa necessidade quando nós estávamos estudando. E isso te abre os olhos para a necessidade das outras pessoas. Eu posso dar o testemunho, né? Eu venho de uma família muito simples, nunca teria condições de ter pago um estudo de teologia para mim. E eu fui carregado financeiramente por outras pessoas, seja da minha comunidade, até mesmo recursos internacionais que foram canalizados para me ajudar. Né? E eu estudei com profunda dedicação. Nossa, eu fiz do meu estudo o meu trabalho número 1, o meu compromisso. Né? E quando eu terminei, eu não tinha uma dívida. E isso para mim sempre foi um negócio muito legal, porque eu digo, puxa, como Deus... Muitas vezes eu parei para pensar como Deus investiu em mim. Mais tarde eu tive o privilégio de fazer um doutorado na Alemanha, né? Fui chamado para isso. Né? E de novo, esses recursos não saíram do meu bolso, e é muito recurso envolvido. É um investimento gigantesco de instituições alemãs, no caso, em mim.
né? Que eu sempre digo, Senhor Deus, nossa, quando tu abres o céu, sai de baixo que vem bênção e vem com grande tamanho e medida, né? E é tudo isso o investimento que o meu Deus está fazendo em mim. Cara, eu quero com muita alegria servir Ele e vou me comprometer e entrei no ministério com gasolina azul para botar, para quebrar, para a causa de Deus, porque Ele, o meu Senhor, viabilizou o que eu não poderia da minha família viabilizar, né? Então, essa na verdade é uma lógica que norteia a gente para ajudar outras pessoas. Eu sou alguém que tive o privilégio de ser ajudado vindo de uma família mais pobre, né? E quero, enquanto Deus me der graça e fôlego, ser um viabilizador e atuar numa instituição que viabiliza a mesma coisa, para que a mesma gratidão de se lançar na obra de Deus por gratidão ao grande favor, à misericórdia, à ajuda que Deus deu, né? Então acho que isso é muito bacana. Perfeito. Essa lógica a gente quer que as pessoas estudem aqui sendo carregadas por esses recursos e que isso crie uma lógica de gratidão a Deus, que diz, não, puxa, eu fui muito ajudado e eu quero me dedicar totalmente ao reino desse meu Senhor que cuidou tão bem de mim, né? Perfeito, muito bom. E o convite, né, a alguém ser um apoiador, né, do Conector, na verdade é um convite à sintonia com o próprio Deus. Sim. O recurso é dele, né? Exato. Nós achamos que é nosso, né? O recurso é dele. Ele põe na mão da gente e pede, tenha sintonia comigo e use isso em favor da história da salvação. Amém. Perfeito. Gente, muito obrigado por essa conversa. Nossa, a gente navegou na Bíblia, na sistemática, na história da igreja, na teologia prática, na missão. Fomos para várias áreas. Isso foi muito rico. Muito obrigado pela contribuição, Marcelo, Klaus. Foi um prazer. Com certeza virão outros convites. Você que nos acompanha, muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Deixe o seu comentário. Diga aí nos comentários o que é que você achou, se você está assistindo no YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, manda aquele e-mail para podcast@teologiaessencial.com.br. Lembra de deixar a sua curtida, mandar esse episódio para aquele amigo, aquela amiga, né? Compartilha esse conteúdo, ajuda a gente a chegar mais longe com conteúdo teológico de qualidade. E até daqui 14 dias. Um abraço. Tchau. Abraço. Tchau. Um abraço.